A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 6, lidando com as emoções. Mas as emoções que eu vou falar hoje não são aquelas mais legais. É uma que é bem complicada, acho que pela figura aí dá para vocês verem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tristeza. Aí você fala, nossa, irmã Renata, sobre tristeza? É, sobre tristeza. Mas a tristeza é um sentimento que todos os seres humanos têm. É característica do ser humano, né? E ele é caracterizado como esse sentimento, né? Pela falta da alegria, pela falta de ânimo, de disposição e de outras emoções que, assim, de insatisfação. Então, isso que é a tristeza. E todos os seres humanos ficam ou ficarão um dia aí, ou já ficaram tristes em algum momento da sua vida, por diversas coisas. A tristeza, como qualquer outro sentimento, é uma resposta de algo que acontece na sua vida ou ao redor. E pode apresentar diferentes graus de intensidade. Pode ser assim algo leve, passageiro, né? Uma tristeza que surge naquele por alguns minutos, por algumas horas. Por exemplo, o time aí perdeu, né? Os meninos aí que gostam de futebol, aí pode ficar até um pouco triste e tal, mas aquilo passa, né? Passageiro. E assim, é só poucos minutos mesmo. Agora, tem algumas tristezas que é mais profunda. Tem algumas situações que acontecem que a gente fica mais triste, que pode durar alguns dias, que pode durar algumas semanas. Por exemplo, quando você perde alguém que você gosta falece, né? A mãe, o pai, o avô, um amigo, alguém que é próximo de você. E aquilo te dá uma tristeza e pode durar alguns dias e algumas semanas até. Mas a gente tem que tomar cuidado que a tristeza também pode ser um sinal de algum problema, né? De problema de saúde mesmo, que é um pouco mais complexo, como, por exemplo, a depressão. Então, a gente tem que ficar atento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tristeza e angústia na adolescência. Pelo fato da adolescência ser um período da vida muito conturbado, em que a gente já falou em várias aulas aqui, em que você está tendo uma mudança no seu corpo, que os hormônios estão a todo vapor, existe até a variação de humor, aí você fala, não, irmã Renata, isso não acontece comigo. Normalmente, quando a gente está na adolescência, a gente está passando pela essa fase, a gente nem percebe. Sabe quem percebe isso? Os nossos pais, os nossos tios, os avós, professores, as pessoas que são mais velhas, né, do que a gente, que acaba percebendo um pouco isso na adolescência, né? Então, você fala, eu não tenho. Tem sim, nem que seja um pouquinho, mas tem. Lógico que tem pessoas que é muito mais, essa variação de humor é muito grande. Outras é menor, mas tem. Então, essa tristeza, essa angústia é meio que normal. Tem uma outra coisa também que acaba causando essa tristeza na vida adolescente, essa angústia, que são as pressões sociais, né? Então tem as amizades. Às vezes você quer fazer parte de algum grupo, você quer fazer alguma coisa e o grupo está te forçando aquilo, né? Ou aí você fica, não sei se isso é muito certo, acho que Deus não se agrada disso, você fica um pouco com conflito. Tem a moda, às vezes você quer usar uma roupa da moda, você quer comprar um tênis, uma bolsa, um acessório, não sei. E aí você vai um videogame para os meninos, que eu sei que gosta bastante, e você não consegue, não dá para você seguir a moda daquele jeito, né? Tem as redes sociais também, que a gente sabe que às vezes a gente olha e fala assim, puxa, fulano tá fazendo isso, nossa, fulano tá tão feliz e eu tô nessa situação, mas olha, cuidado, as redes sociais enganam muito. Um dia desse eu falei assim para uma irmã, falei assim, nossa irmã, que legal, que é um amigo meu que casou. Eu falei, nossa, ele tá bem, graças a Deus, tá tudo certo, né? Tá viajando, tá passeando. Aí ela falou assim, mas aquilo ali é só aparência, irmã Renata, porque na verdade eles não estão bem, eles estão brigando. Eu falo, puxa vida, parecia estar bem na rede social. Quem olhava assim, fala, nossa, casal perfeito, tá tudo certo. E não tava tão certo. Então, às vezes a gente olha uma pessoa que a gente conhece, vê uma situação, você fala, puxa, queria tanto estar bem assim, queria tanto estar assim, então cuidado, não fique com essa frustração. E vai orando a Deus que o Senhor vai preparar as coisas para você também, no momento certo, né? E aí acaba surgindo um pouco de angústia, de tristeza. Isso é normal na vida do adolescente, isso aparece mesmo. Só que tem que tomar cuidado, porque isso não pode ser muito profundo, não pode persistir essa tristeza, essa angústia, porque aí vai virar o quê? Depressão. E aí, adolescente, se você está sentindo uma tristeza muito grande, se você não consegue sair, você não consegue se alegrar, e já faz um tempo que você está dessa forma, procure ajuda. Procure os pais, procure algum parente que você confie, procure na igreja o pastor, pode me procurar. Procure alguém, converse sobre isso. Você precisa de ajuda, né? Você precisa de ajuda. E às vezes não é muita coisa, às vezes é uma conversa, às vezes uma orientação,
você consegue sair dessa situação. E se você também conhece algum adolescente que está dessa forma, ore por ele, converse também com ele, veja se ele não quer ajuda, né? E nos procure para que a gente possa vir ajudar, tá bom? Então, assim, tristeza, angústia é algo normal, é um sentimento normal, mas não pode ser uma coisa prolongada e constante, ok? E várias situações podem gerar essa depressão. E uma situação muito comum é o que? A frustração. Frustração é uma coisa que pega todo mundo, né, e principalmente os adolescentes. E o que é essa frustração? Né? É um sentimento que surge quando as nossas expectativas, né, não se concretizam ou somos privados de algum tipo de satisfação. Quer dizer, você está naquela expectativa, está naquela espera de que algo bom vai acontecer, de que você vai conquistar, ou de que você vai ganhar, e de repente aquilo não acontece. Aí vem o quê? Uma frustração. Né? Então, isso não é legal. Existem vários tipos de frustração. Eu coloquei algumas aqui, com alguns termos, né, para ver se a gente consegue entender. Frustrações com a escola. Às vezes, você está numa escola, você quer tirar boas notas, você está até se esforçando, mas tem alguma matéria ou outra que você não consegue. Você até fez e não conseguiu, e aquilo te gerou uma frustração. Né? Você tem que procurar ajuda. Ou você mudou de escola, e você achou que aquela escola ia ser melhor, que ia ser isso e aquilo, e de repente, não é. A frustração com o corpo e a autoestima. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a autoestima. E às vezes você está pensando assim, olha, eu queria crescer mais, eu queria ser mais baixo, eu queria ser mais gordinho, eu queria ser mais magrinho, eu queria isso, eu queria aquilo. E você faz uma imagem de você e que aquilo não acontece. Aí você fala, eu não gosto de mim, me detesto. Não é assim, né? É dessa forma que você é. É dessa altura, desse jeitinho que você é. Você pode fazer até algumas coisas para melhorar, mas é dessa forma que você é. Então não se frustre com isso, né? Busca melhorar naquilo que for possível. Frustrações com a família. Às vezes nós queremos a família de outra pessoa. Às vezes você fala assim, puxa, a família do meu amigo é muito melhor, a família do meu amigo é muito legal. E você não gosta disso, você fica frustrada com a sua família, da forma que a sua família é. Mas não fique, adolescente, o Senhor escolheu essa família. Se a família não é da forma que você quer, que você desejaria, peça a Deus, ore a Deus. E Ele vai fazer com que vocês vivam em harmonia. Você fala, mas eu vou fazer isso? É você mesmo você sendo adolescente. Frustrações com os relacionamentos. Às vezes você tem uma amiga, um amigo, e de repente ele faz algo que te desagrada e que você fica frustrado. Você jamais imaginaria que ele ia fazer aquilo, né? E acaba fazendo e te gera frustração. Aqui alguns tipos de frustração que pode ocorrer. É verdade que sempre que dermos o nosso melhor e se fizermos as coisas bem feitas, então tudo correrá bem e teremos a recompensa do nosso esforço? Será que isso realmente é verdade? No entanto, às vezes essa não é exatamente assim que acontece e aí chega o que é a frustração. Olha, nós devemos dar o nosso melhor? Devemos. Se fizermos as coisas bem feitas, tudo certinho, vai ocorrer bem? Olha, e a gente vai receber a nossa recompensa? Normalmente é isso que acontece, mas às vezes pode não acontecer. Ou às vezes não chega da forma que você gostaria, né? Ali, o que acontece? A gente fala assim, calma, isso é só um momento, é só um momento. Se você teme ao Senhor, lembre-se. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tenha certeza que se você ama ao Senhor, ama e serve ao Senhor, esta frustração será momentânea e servirá como aprendizado para situações futuras. Logo, o Espírito Santo alegrará o seu coração e você estará pronto para recomeçar. Olha, sempre nós devemos fazer tudo certinho, dar o seu melhor, fazer as coisas certas. Mas, às vezes pode acontecer de não dar. E aí você fala assim, mas por que aconteceu isso? Às vezes é até uma permissão de Deus. Às vezes não, né? A nossa vida, quando está na mão do Senhor, tudo é permissão de Deus. Às vezes acontece aquela situação para que aprimore ou para que venha ocorrer no momento exato. Lembre isso, grave esse versículo no teu coração. Cresça com esse versículo, que todas as coisas, ele contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito, para o seu plano. Deus tem um plano para a sua vida. Então ele tem tudo certinho. Se você entregou a tua vida ao Senhor, vai acontecer tudo certinho. Hein? Pensando nas nossas atitudes. Vamos lá.
No Antigo Testamento existia separação entre os sacerdotes e as demais funções. O sacerdote era o único que podia oferecer sacrifícios ao povo. Eu vou contar uma história para vocês aqui, que está lá em 1 Samuel, que fala do rei Saul e do sacerdote Samuel. O Samuel havia instruído Saul, né, a esperar 7 dias lá em Gigal, né, onde o sacerdote ele ia fazer o sacrifício. O Samuel, que era o sacerdote, ele ia oferecer o sacrifício e ia dar as orientações para Saul de como ele deveria proceder. E os filisteus, que eram inimigos de Israel, estavam prontos para guerrear, né, e Saul estava um pouco apreensivo. E Saul foi para Gigal e esperou 7 dias, mas Samuel ele demorou um pouco para chegar. E aí o que aconteceu? Saul olhou para o inimigo, já estava pronto, os filisteus estavam prontos para atacar. Olhou para os seus soldados e viu que os soldados estavam atemorizados, já estavam começando a abandonar os seus postos, as suas funções. O que ele fez? Ele entrou em desespero. E aí Saul ofereceu sacrifício para invocar o auxílio de Deus, e Samuel chegou imediatamente depois do sacrifício de Saul, sem ter autoridade para isso, e reprovou a presunçosa ação do rei. Então o que aconteceu? Ele ficou em desespero. Ao invés de aguardar, Samuel não aguardou, foi lá e ofereceu sacrifício. E quem que tem que oferecer sacrifício? Somente o sacerdote. E aí Samuel reprovou aquilo, né? E aí Saul falou assim, olha, Saul explicou o seu terrível apuro e as suas necessidades do auxílio de Deus contra o inimigo avassalador. E ele concluiu sua defesa com uma lembrança da situação. E forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. O que Saul está falando assim? Olha, eu fui obrigado a fazer isso, porque a situação estava dessa forma. Mas Saul, ele não pensou antes. Ele não pensou. E olha só, e essa atitude de Saul fez com que a sua geração perdesse o direito de governar Israel. Então disse Samuel a Saul, você foi insensato e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então ele perdeu, né, o direito da geração dele ser o governante de Israel, né? E o Senhor já estava escolhendo outra pessoa, que era no caso Davi, que era segundo o coração de Deus. Então devemos pensar muito, antes de tomar alguma atitude, nós devemos pensar muito. E a primeira coisa é fazer o quê? Analisar se essa atitude ela está coerente com a palavra de Deus. Tem que pesar, tem que ver se está coerente. Que nem Saul não pensou, que se ele tivesse pensado, ele fala assim, opa, eu sei que eu estou em desespero, mas só quem pode fazer o sacrifício é o sacerdote, então eu vou ter que esperar conforme Samuel falou. Eu vou aguardar aqui que minha vida está na mão de Deus e Deus vai fazer o melhor. Porque se estiver fora da vontade de Deus, as consequências podem ser graves. E no caso de Saul, ele perdeu o direito da geração dele governar, né, sobre Israel para sempre. Aí eu coloquei assim, as consequências podem ser graves, mas Deus não perdoa. Então você fez alguma coisa errada, você tomou uma atitude errada, né? Ficou desesperado, não pensou, estava nervoso, ou estava muito triste e acabou abandonando algumas coisas, você teve uma atitude errada. O Senhor perdoa? Claro que Ele perdoa, mas as consequências ficam. Não tem como se livrar das consequências, né? Elas vão ficar. Deus ele sempre vai perdoar, mas a consequência vai ficar. E Deus vai perdoar também se você tiver a postura de se arrepender, de você pedir perdão ao Senhor. Então, adolescente, a nossa aula de hoje é para você pensar, para você lidar com essas emoções. No caso, a gente falou aqui sobre tristeza, sobre frustração. Não se deixa abater. Tem pessoas que ficam frustradas e acabam pecando mais ainda, porque ela põe a culpa nos pais, ela põe a culpa em todo mundo, na igreja, sai da igreja, põe a culpa em Deus. Porque Deus não está me vendo, porque Deus diz... Não é Deus, às vezes é a situação, e às vezes aquela situação, aquilo que Deus está permitindo, é para você crescer ainda mais, para ser melhor para você, e não para você ficar murmurando. Deus sempre tem algo preparado. Diz a Bíblia que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso, o caminho dele é melhor do que o nosso. Então, não fique desesperado. Pense antes de tomar atitude. E também, se você tiver uma frustração, uma tristeza, não abandona tudo, não larga, não vou fazer mais, eu vou largar. Não faça isso. Ore ao Senhor,
Peça ao Senhor uma direção. Tem momentos que você vai ter que deixar, mas você pode ter certeza que Deus vai trabalhar no teu coração. Eu já contei essa história, mas eu vou contar novamente. Eu lembro que eu gostaria muito de ser fisioterapeuta. Eu queria fazer a faculdade de fisioterapia, mas a vida me levou para outro caminho. Eu entrei numa outra empresa e tudo mais. Aí surgiu a oportunidade de eu crescer dentro dessa empresa, só que não tinha nada a ver com fisioterapia. E aí eu fui fazer administração de empresa. E eu fiz, e muitas pessoas me criticavam. Nossa, você vai fazer administração de empresa? Administração de empresa é faculdade de quem não sabe o que quer, e que não sei o que. Falavam muitas coisas para mim. Só que mesmo assim era o que eu podia fazer e era que naquele momento era necessário. E eu fiz, e eu gostei muito do que eu fiz. E com essa faculdade que eu fiz, eu consegui crescer muito na empresa que eu trabalho. Né? Graças a Deus por isso. Entrei no cargo mais baixo e fui crescendo. Estou no cargo mais alto, ganho muito? Não, mas eu estou feliz, ganho o suficiente para mim, tenho a profissão que eu gosto e estou muito bem pela graça e misericórdia do Senhor. Agora, já pensou se eu ficasse frustrada? Eu não faço, então, não vou fazer fisioterapia, então não vou fazer mais nada, vou ficar aqui? Eu estaria, sabe, não sei nem fazendo o que hoje em dia, porque hoje você tem que estudar, você tem que buscar. Então, adolescente, não largue, não se desespere. Bateu a tristeza, bateu a dúvida, bateu o desespero, pensa antes, analisa a situação para depois tomar atitude. Amém? Nós terminamos a nossa lição por aqui. Vamos para as nossas perguntas. O que é tristeza? O que é frustração? Como devemos encarar a frustração em nossas vidas? E por que devemos pensar antes de tomar as atitudes? Amém? Que Deus nos abençoe e uma boa semana.